Márcio, Bárbara, eu sei que vocês têm uma intimidade muito grande com a palavra, né? Vocês têm uma fé muito forte, são muito guiados por princípios cristãos. E lembrando da Bíblia, da palavra, de ensinamentos cristãos, que ensinamentos fortes vêm, né, dessa esfera para os casais empreendedores, né? Que citação você pode trazer ou que mensagem? Porque com certeza... Quantas horas eu tenho para falar? Eu ia falar agora, também não vai caber em um podcast, mas assim, tenta selecionar 2, 3, assim, fundamentais. Eu acho que o mais fundamental de todos, e que a gente tem se perdeu ao longo do tempo, quando a gente vai firmar uma aliança, seja uma aliança de casal ou algum tipo de compromisso com alguém, a gente tem que entender o que é uma aliança. E a aliança do casamento, ela foi criada por Deus para que o homem e a mulher sejam um só. Então, quando você vai empreender em casal, você só está fazendo uma extensão de mais uma área que vocês serão um de qualquer jeito. Mesmo que o homem não empreenda junto com a mulher ou a mulher não empreenda junto com o homem, ela vai participar e ele vai participar das decisões também. Aquela cena do Capitão Nascimento dizendo assim, ninguém abre mais a boca nessa casa para falar do meu trabalho. Não abre a boca para falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? O que aconteceu? Quem manda nessa aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca para falar do meu batalhão nessa casa. Não existe. Você tá entendendo? Não existe. É claro que vocês têm que compartilhar tudo. Então, quando o pessoal questiona Jesus, né? Ah, mas então por que Moisés, eu não vou citar tudo, tá? Mas por que Moisés deu direito à carta de divórcio? Ele falou, por causa da dureza do vosso coração. Aí Jesus fala a frase que é o que eu quero falar. Mas não foi assim desde o princípio. Porque Deus disse, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, você passa a ser um com a sua esposa. Sua esposa passa a ser um só com vocês. Tem um outro texto de Eclesiastes que diz que é muito melhor serem 2 do que 1. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Muito melhor serem 2 do que 1, mas é um cordão de 3 dobras. Por que ele fala 3 e não 2 se é um homem e uma mulher? Quem é a terceira dobra? É Deus. É Deus. Então quando você tem o homem, a mulher e Deus, um cordão trançado com 3 cordas, ele não se rompe tão facilmente. Então, se você insere Deus e tem uma aliança clara com a sua esposa, e a chance de as coisas darem certo é muito maior. E aí você tem clareza das prioridades. Então, eu não sei quantas das pessoas têm, né? Mas eu vou, para não me estender, a gente precisa ter clareza da prioridade. Então, se eu não tenho clareza de propósito, que todo mundo ensina, e é ótimo, porque a gente tem que saber o nosso propósito mesmo, mas se eu não tenho clareza de propósito e de prioridades, as minhas decisões nem sempre vão me levar para o que eu realmente valorizo, ou deveria valorizar, se eu sei, né? Então, as nossas prioridades são muito claras. A primeira sempre é Deus. Deus é sempre a prioridade. A segunda é a minha esposa. Antes de qualquer outra coisa. É a minha esposa. Depois são meus filhos. E aí, depois dos meus filhos, meus pais e meus sogros. Em paralelo, mas assim, um pouquinho abaixo, né? Uhum. A quarta coisa na minha vida vai ser o trabalho. Então eu não vou colocar nunca vou inverter isso. Ah, quer dizer que eu não vou demandar tempo, não vou investir energia no trabalho? Claro que eu vou. Só que eu tenho que priorizar. E depois, a igreja. Caramba, mas Deus em primeiro, a igreja em quinto, todo o resto antes. Se eu faço tudo certo, eu tenho tempo para trabalhar para a igreja tranquilamente. Entendeu? Tempo a gente cria. Então, eu tendo as prioridades bem estabelecidas, de acordo com o que Deus preparou para uma aliança de um casal, para ter uma família, e você ter flechas na mão do guerreiro, a Bíblia diz que como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. A flecha, ela atinge o alvo que você não atinge, ela vai mais longe. Porque eu combato o cara que está aqui na minha frente, mas a flecha, ela voa mais longe. Então, os meus filhos, eles são as minhas flechas, onde eles vão alcançar coisas que eu não vou alcançar. E eu estou preparando eles para isso, para alcançarem coisas mais. Então, se eu não tenho essas prioridades, eu não vou preparar meus filhos para serem minhas flechas. Amor, e eu até lembrei que antes, justamente porque a gente tinha isso muito claro, assim, então teve uma coisa muito boa pra gente, que foi a formação que a gente teve de igreja, né? Então a gente, desde adolescente, a gente foi cuidado, assim como a gente cuidou, a gente cuidava.
E nessa formação a gente foi tendo muito clareza dos nossos valores e propósitos. E antes da gente ter a nossa própria clínica, o que nos gerou assim o despertar, que era o momento da gente empreender juntos, tipo, comprar a nossa primeira clínica, foi uma tentativa de uma quebra de um valor inegociável. A gente dividia consultório numa clínica de uma outra médica, que ela era de outro setor, ela não era dermato, ela era pediatra, sei lá, e ela começou a injetar. Então ela sugeriu pro Márcio que eu saísse e o Márcio permanecesse lá, que ela ia ter volume e demanda para ele. Não, ela não sugeriu. Ela disse claramente. Não, a nossa parceria gente. continua, mas a Bárbara não pode mais atender aqui. Eu falei... E aí a gente viu, não, isso é quebrar algo que é inegociável pra gente, que é o nosso casamento, nossa aliança. E depois desse episódio que a gente falou, tá bom, vamos juntar tudo que a gente tá investindo em locação de consultório, né? Dá pra gente assumir uma parcela de um consultório? Dá. E é ali que a gente decidiu empreender. Então, nesses momentos, né, quando na vida vem essas situações que a gente vai passar, todos nós vamos passar, nosso casamento é totalmente normal, eu e o Márcio, a gente é completamente normal com nossas debilidades, crises e momentos, enfim. Eu sou mais normal. Então de vez em quando vocês têm vontade de dar um cascudo no lógico. outro, chacoalhar. Graças a Deus, Márcio, Fica... a gente é bem normal. Perfeitamente assim, imperfeitos. Já pensou em suicídio? Assim, suicídio não, mas homicídio. A Aline fala assim... Sabe o que eu falo pro Marcos? Fala. Que ele é muito sortudo, porque a minha vontade de matar ele, ela vem e passa. É, isso aí. É muita sorte. A Lilica também já comentou assim, a sorte... Eu já matei o Marcos muitas vezes. A sorte é que foi só na minha cabeça, por enquanto. É isso. Agora, eu vou destacar algo que você falou que me tocou, Márcio, os dois viram um só, né? E aí, enfim, eu acabo por treinar empreendedores tendo um viés muito pragmático das coisas, né? Sugerindo ações e tal. E traduzindo uma ação que o casal pode ter que ajuda a reforçar essa unicidade, no meu entendimento da Aline, é o quê? Que tudo é dos dois. Então, esses dias a gente respondeu uma caixinha de pergunta, que às vezes a gente abre caixinha de pergunta no Story sobre empreender em casal, né? Eu vi, foi no carro que vocês responderam. Sobre essa questão, assim, um tem uma conta... Bom, essa é a nossa visão, não sei o que vocês entendem, né? E assim, mas quem paga a ponta, quem paga o quê, o dinheiro é de quem e tal, tudo é dos dois, nós somos um só. Então, assim, tudo é dos dois. Então, isso é criar uma unicidade, né? Só que, gente, isso é a minoria das pessoas. E isso adoece o casal. Finanças separadas, as pessoas irem, cada um vendo um rumo, e aí faz escondido, e aí decide comprar. A longo prazo, são duas pessoas completamente... com vidas separadas dentro de casa. Isso, às vezes, mais do que traição, do que família, né? Sogros, isso também é uma demanda. A vida financeira é uma demanda muito forte nas crises, né? Aí teve um comentário no post que eu adorei, que é assim, esses que estão falando que a vida financeira tem que ser separada, os mesmos que bloqueiam o celular com a senha e o outro não sabe. É isso. Tipo assim, como assim? A minha esposa não pode ver meu celular? Né? Então, isso é muito importante, né? Eu vejo que para empreender esse casal, tem que ir para esse jogo do tudo ou nada. Entendeu? É tudo ou nada. Não as tem, pessoas não querem o tudo, querem o mais ou menos. Exato. Querem o testar. Se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu desfaço o negócio. Então, eu não posso ir tudo. Eu tenho o meu, você tem o seu. A gente vai tentando aqui. É sempre no mais ou menos. E isso é tão forte. Eu contei isso pra Aline. Eu fui palestrar num evento em Recife. Tem um ano, mais ou menos. E aí, um grande empresário chegou de canto e veio conversar comigo sério, assim. Marcos, eu vejo que você elogia muito sua esposa, dá muito força pra ela, né? Coloca ali o mérito dela e tal, mas assim, cuidado, porque um dia vocês podem se separar, entendeu? É bonito e tal, enfim, mas você já parou pra pensar que vocês podem se separar? Eu falei pra ele assim, cara, eu nunca parei pra pensar que a gente pode se separar, eu não tenho tempo pra isso, eu vejo tanta verdade no que a gente faz e constrói, e acho a nossa aliança do fundo da minha alma tão forte para a vida toda, né, na saúde e na doença, que eu não tenho o mínimo receio, a mínima precaução e se separar. Até porque eu acho que tudo aquilo que a gente vai especulando mentalmente, a gente vai atraindo, né? Isso aí. Né? Se você visualiza, você realiza. Então por que eu vou ficar visualizando? E se eu separar?
E se não sei o quê? E, não, né? Então, realmente, eu acho que é chamar quem está empreendendo em casal, quem quer empreender em casal, cara, é 101%. Eu acho que é estender esse compromisso, né? Pô, se a gente já tinha um compromisso um com o outro, de servir um ao outro, fazendo o outro feliz, se a gente vai também construir um negócio junto, esse compromisso tem que aumentar. E aí é difícil? Muito, mas gente. quando Ninguém dá... diz que é fácil. Só que lá na velhice, quando a gente vai vivido tudo, olhar os filhos, os netos, quem que vai ficar, gente? Os dois. Olha a frase que eu li essa semana. E aí, quem desistiu disso tudo é muito triste. Criar uma história, né, valores, princípios, uma herança, impactar a vida, e daqui a pouco lá na frente tu ficou sozinho, não era quem estava contigo lá na tua aliança desde o início. Tem muita paciente minha que vem às vezes confidenciar assim em consultório, querendo separar, e eu fico eu brigo assim, desculpa se eu tô fazendo um jogo contrário, mas eu acredito demais no casamento, né? Então, e várias desistem da separação, depois elas voltam, doutora, eu permaneci, né? Eu persisti no meu casamento. Tem que lembrar que tem a reta final da vida, né? Aqueles 30, 40, 50 anos finais, né?